Olá a todos, resolução do problema 51 do capítulo 12 do Hibbeler. Um carro parte do repouso e move-se ao longo de uma estrada reta com a velocidade descrita pelo gráfico. Determine a distância total percorrida até o carro parar. Construa os gráficos de ST e A de T. Então, vamos ver qual estratégia poderemos adotar para a solução deste problema. Percebemos que o gráfico nos mostra duas equações para velocidade, uma equação de 0 a 30 segundos e a outra equação para velocidade de 30 a 90. Então precisaremos tomar cuidado com isso, temos que tratar separadamente esses instantes de tempo. Adotaremos para a direita como sendo positivo, com isso temos a nossa equação diferencial da variação temporal da distância percorrida. Vamos isolar ds, então temos que ds igual a v dt, e agora iremos tratar para a construção dessa distância percorrida os instantes de tempo separadamente. Então, no primeiro momento, de 0 a 30 segundos. Para esse instante de 0 a 30, para esse intervalo de tempo de 0 a 30, temos as condições iniciais S0 igual a 0. Então, ele parte, vamos considerar que ele parte da origem do nosso sistema de coordenadas. Com isso, a nossa integral para a obtenção da equação da distância percorrida pode ser escrito como integral de ds, de 0 a s, que é igual a integral, a equação aqui foi dada, v igual a t, então a integral de t dt de 0 a t. Promovendo essas integrações, temos que s igual a meio de t ao quadrado, como sendo a equação da distância percorrida para este primeiro intervalo de tempo. Já temos o ponto inicial, que é s igual a 0 para t igual a 0. É interessante que tenhamos para o tempo igual a 30 segundos, que seria o nosso segundo ponto da nossa equação. Então, substituo 30 segundos na equação da distância percorrida, e com isso eu sei que em t igual a 30, esse carro percorreu já 450 metros. Agora temos que analisar o segundo instante de tempo. Então, eu sei que no primeiro intervalo ele percorreu 450 metros, vamos ver agora para o segundo intervalo, de 30 a 90 segundos. As condições iniciais agora, eu aproveito o resultado que eu tive do instante anterior. Então, eu sei que agora em t igual a 30 segundos, esse carro já parte, ele já percorreu 450 metros. Com isso, a nossa integral fica integral de ds de 450s igual a integral de v, lembrando que agora o v é dado por menos 5t mais 45, de 30 a t, porque o domínio de integração agora é de 30 a 90. Eu coloco t para que fique uma equação geral, depois eu posso substituir o valor que for de interesse. Promovendo essa integração, eu tenho que s igual a menos 1/4 de t ao quadrado, mais 45t menos 675. Agora sim eu posso substituir t igual a 90. Poderia ter colocado direto aqui? Poderia, eu já teria direto o valor. Mas é interessante deixar t aqui no limite superior, porque assim eu tenho uma equação geral para a distância percorrida. Depois eu substituo t, e assim eu tenho um valor específico. Então, para t igual a 90, essa integral, essa equação, nos resulta que s igual a 1.350 metros. Ou seja, em 90 segundos, que é ali o nosso limite do gráfico que estamos analisando, esse carro percorreu 1.350 metros. Como ali chega no zero, a velocidade, é justamente o instante que ele para. Então, essa é a distância percorrida nesse intervalo de tempo analisado, 1.350 metros. Mas o problema ele pede mais, ele pede também a construção dos gráficos de ST e AT. O gráfico que foi dado é o gráfico de VT.
Então, para a construção do gráfico de ST, tá fácil, né? Uma vez que eu já tenho as equações de S para os instantes de interesse. Então veja que a construção tem que seguir um padrão, né? Então se eu quero S por T, eu já coloco aqui a unidade de medida do S, a unidade de medida do T. Eu tenho o instante 30, então de 0 a 30 eu tenho que a equação da velocidade é uma parábola, né? Aqui meio de 30, meio de T ao quadrado. Então eu sei que em 30, né, segundos a distância percorrida é 450, então eu preciso determinar essa curva. Eu sei que é uma parábola, eu não preciso ser tão rigoroso no desenho, né, na construção desse gráfico, basta saber se a concavidade está para cima ou para baixo. Como o coeficiente aqui do t ao quadrado é positivo, essa parábola tem concavidade para cima, então aqui também eu tenho os outros limites, né? Então eu vou ter que construir uma curva aqui de 0 a 30 e depois outra de 30 a 90. De 0 a 30, então a concavidade é para cima. Então eu desenho ali, faço um esboço, né? Importante que os pontos estejam, né, o ponto de mínimo, de máximo, para a curva do S igual a S igual a meio de t ao quadrado. E agora para a segunda parte da equação, eu já tenho aqui também uma concavidade, né, uma parábola, porém agora a concavidade para baixo. Então, para ordenar, para construir esse gráfico de 30 a 90, eu preciso tomar esse cuidado que a concavidade dessa parábola é para baixo. Com isso, então, eu tenho aqui o esboço do meu gráfico de S por T, que contém as equações para o instante de tempo inicial 0 a 30 e a equação para o instante de 30 a 90. Agora, para a construção do gráfico AT, eu preciso lembrar que a minha aceleração é dada pela derivada da velocidade no tempo. A velocidade ele deu para os dois instantes, então eu vou ter que promover essa derivada, essas derivadas, né? Vou derivar a primeira velocidade, que é t, então vai dar 1 constante, então a aceleração no primeiro intervalo de tempo ela é constante, ela vale 1 metro por segundo ao quadrado. Analiso para o segundo instante, a derivada da velocidade vai ser a derivada de menos meio t mais 45, que também vai dar constante menos meio. Então eu tenho que para o segundo instante de tempo de 30 a 90, essa aceleração vale menos meio metro por segundo ao quadrado. Para a construção do gráfico, novamente, os dois eixos com as unidades de medida, eu tenho que para 30, essa equação, essa aceleração de 0 a 30 vale 1, e de 30 a 90, essa equação da aceleração vale menos meio. Então eu já tenho aí os pontos de interesse, só que agora são constantes, né, as acelerações. Então, no primeiro intervalo é 1, aceleração igual a 1. Por o segundo intervalo, menos meio. Então percebam que aqui não está definido, né, exatamente para 30 segundos, né? Aqui é aberto, então para 30 segundos, de 0 a 30 é 1. A partir de 30, perceba que, veja, não é menor ou igual aqui, e nem maior ou igual aqui. Então, para 30 ela não está definida. Então, esse é o gráfico da aceleração. Preciso tomar cuidado, ser rigoroso com essas definições. Com isso, então, eu tenho o gráfico tanto da distância, quanto o da distância percorrida, quanto da velocidade, que foi dado no enunciado, e também da aceleração. Então, distância percorrida, duas parábolas, a velocidade, duas retas, foi dado no enunciado, e a aceleração, duas retas constantes aqui. Então essa foi a resolução do problema, essa foi do problema 1251. Qualquer dúvida, por favor, mandem no Moodle, identificando sobre qual exercício que assim eu faço um vídeo ou coloco alguma explicação lá sobre esse problema. Grande abraço, até mais.